Fala galera! Então vamos lá para a segunda parte da aula sobre as memórias RAM e ROM. Na primeira parte a gente viu sobre a memória RAM e nesta segunda parte a gente vai ver sobre a memória ROM. Então vamos lá pessoal, o que a gente vai aprender nessa segunda parte sobre a nossa aula de memórias? A gente vai ver o que é a memória ROM, a gente vai ver as capacidades dessa memória, vamos aprender que ela é uma memória não volátil, qual é a função e também vamos aprender um pouco sobre o BIOS. Então vamos lá, o que é a memória ROM? ROM vai ser o acrônimo de Read Only Memory, que em português significa memória somente de leitura. Essa memória ela vai permitir a leitura, somente a leitura dos dados por parte do usuário. Ou seja, quem vai escrever ou gravar os dados nesse componente de memória ROM vai ser o fabricante. Então, entendendo melhor isso, ela vai ser uma memória somente leitura por parte do usuário comum. Quem consegue gravar, técnicos em eletrônica ou o próprio fabricante desse chip. Então, pessoal, a capacidade dessa memória geralmente ela tem um armazenamento pequeno, tá? Comparado aí a outros tipos de memória. Geralmente é kilobytes ou megabytes. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Dos tipos de capacidade da memória ROM, dependendo da sua finalidade, que varia entre 32 kilobytes até 4 megas. Então, como a gente já viu, ela é uma memória relativamente baixa, com capacidade baixa, comparada a outros tipos de memória, como a memória RAM, que a gente viu na aula passada, por exemplo. A memória ROM, pessoal, ela vai ser considerada uma memória não volátil. Isso significa que para ela poder armazenar os dados dela, ela não vai depender de energia elétrica constante. Mesmo com o desligamento do computador, esses dados da memória ROM eles são mantidos. Ou seja, essa memória não perde seus dados quando o computador é desligado. A memória ROM ela também é conhecida como memória permanente. Mas atenção que esse permanente, como a gente viu no slide anterior, é por conta do usuário, tá? Então, só o usuário comum ele não consegue efetuar alteração ou gravação nesse chip de memória ROM. Por isso, está correto dizer que ela é uma memória permanente, tá? Por parte do usuário comum. A função dessa memória, galera, vai ser o armazenamento de pequenos programas, ou dados do controle do computador ou do hardware que ela tiver instalado. Então, ela vai ter instruções para o funcionamento interno desse hardware. Um exemplo de armazenamento em memória ROM muito conhecido é um software chamado BIOS. O BIOS é um acrônimo de Basic Input Output System, ou em português, Sistema Básico de Entrada e Saída. O BIOS ele é o firmware, tá? Que é um software que está instalado ou embutido dentro de um hardware, e ele é utilizado para realizar a inicialização do hardware quando o computador é ligado. Entre outras funções, o papel mais importante do BIOS é o carregamento do sistema operacional. Então, quando a gente aperta o botão de ligar na máquina, o primeiro chip que vai acordar vai ser esse chip de memória ROM que tem o BIOS armazenado. E o BIOS terão alguns softwares instalados dentro dele para poder verificar o hardware na máquina e fazer sua correta inicialização. Então aqui a gente tem um exemplo de como esse chip do BIOS, tá? Nas placas-mães mais recentes, essa figura da esquerda, e como ele era nas placas-mães um pouco mais antigas, tá? Essa imagem da direita. Então, galera, muitos dispositivos digitais atualmente eles vão fazer o uso dessa memória ROM para executar as funções básicas, como é o exemplo de um relógio digital, as impressoras e até mesmo satélites também fazem uso desse tipo de memória. Então, a ROM ela vai servir para guardar instruções para o funcionamento básico do hardware. Até mesmo um controle remoto de televisão possui um chip de memória ROM que vai indicar para ele quais são suas funções nativas, ou seja, troca de canal, aumentar volume. Todas essas informações, essas instruções vão estar armazenadas em um chip ROM dentro do hardware, tá? Então aqui a gente tem algumas características dessa memória, como a gente já viu a sigla Read Only Memory, ou memória somente de leitura. Ela é uma memória não volátil, que o seu conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. O BIOS é um exemplo de software que pode ser armazenado na memória ROM, e ela é considerada uma memória permanente.
Bom, galera, aqui eu vou deixar um resumo de tudo que a gente aprendeu nessa matéria, tá? Dúvidas? Deixem nos comentários e até a próxima aula.